Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ritson Lucas na área. Vamos continuar estudando o tema formação, suspensão e extinção do processo. Você já sabe quando que é proposta a ação. A ação é proposta quando a gente protocola um documento. Qual documento? A petição inicial. Mas essa ação que iniciou, esse processo que teve início, ele vai ter um fim, ele vai ser extinto. Mas ele é extinto por um ato do juiz. Que ato é esse? A sentença. Só que além da formação e da extinção, eu tenho a suspensão. Suspensão é paralisação. E você sabe que a paralisação pode ser total, que é a suspensão própria, ou parcial, que é a suspensão imprópria. Nós começamos a conversar sobre as hipóteses de suspensão previstas no CPC. Eu já disse para ti que, havendo morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, do representante legal dessas partes, ou do procurador das partes, do advogado, o processo fica o quê? Ele fica suspenso. Nós conversamos, inclusive, que morrendo o advogado da parte, falecendo, a parte tem um prazo para contratar um novo advogado, que cai muito em prova de concurso. Que prazo é esse? 15 dias. Nós também conversamos que o processo ele pode ficar suspenso por convenção das partes. Só que por convenção das partes, ele vai ficar parado por no máximo 6 meses. O CPC diz que, havendo convenção das partes, a suspensão nunca pode ser superior a 6 meses. Então o prazo máximo é 6 meses. Fechou até aí, pessoal? Ritson, e se passar os 6 meses e as partes não fizerem nada, o que acontece? O processo segue. Porque o prazo máximo de suspensão tendo convenção das partes é do quê? De 6 meses. O terceiro caso em que o processo também fica suspenso é quando é apresentada uma arguição de impedimento ou suspeição. Se tu alega que o juiz, cuidado, é do juiz, se você alega que o juiz é impedido ou que o juiz é suspeito, aquela arguição que está entre os artigos 146 lá e 148, se você alega, o processo fica suspenso. Quero que você tome cuidado. A arguição de suspeição e impedimento que deixa o processo suspenso não é a suspeição do auxiliar da justiça, não é a suspeição do Ministério Público, é a suspeição e impedimento do juiz. O quarto caso em que o processo também fica suspenso é quando é admitido, quando eu tenho a admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas. O que é isso, Ritson? Olha só. Nós sabemos que o nosso Poder Judiciário está atolado de processos. E a maioria desses processos é com a mesma questão, a mesma matéria. Então imagina que tem um processo aqui nessa instância, aqui na segunda instância, e eu tenho 1000 processos sobre o mesmo tema. E todas essas 1000 partes querem recorrer para o Tribunal Superior. Aí o que acontece? O Tribunal Superior ele vai receber esses 1000 processos e esse atolamento ele vai subindo. É como se fosse uma onda de barro, uma onda de processo e vai atolando o nosso Poder Judiciário. O que a gente faz nesse caso? Eu tenho 1000 processos. Eu não vou levar esses 1000 processos para o Tribunal Superior. Eu vou levar apenas um. Somente um vai subir, e esse um vai subir e ele vai servir de paradigma. Por que paradigma? Porque a decisão que tomar nele também vai ser tomada nos outros. Ritson, quando esse subir, o que acontece com esses processos daqui de baixo? Esses processos ficam suspensos, até aquela decisão do processo lá de cima. Isso que é um incidente de resolução de demandas repetitivas. Ritson, mas esses processos aqui embaixo, eles ficam suspensos para sempre? Segundo o artigo 980 do CPC, nesse caso aqui, o prazo máximo de suspensão é de 1 ano. Mas esse prazo pode ser prorrogado por decisão do relator. Beleza até aí? Quinto caso. No quinto caso é quando a sentença de mérito depender. Como assim? O juiz quer proferir a sentença, só que para proferir a sentença, ele depende do julgamento de uma outra causa, de uma outra ação. Ele fica travado, porque ele não pode decidir aqui sem ter a resolução daquela outra ação. Ou então, o juiz quer dar a sentença e ele depende da ocorrência de algum fato que vai ocorrer no outro juízo. Ele depende de outro juiz. Ou então, quando ele depende da realização de uma outra prova requerida a um outro juízo. E ele está aqui travado. Ele não pode proferir a sentença porque ele está dependendo do outro juízo. Como assim, Ritson? Me diz. Tem uma relação de prejudicialidade aqui, gente. Pensa na hipótese de investigação de paternidade. Eu tenho a ação de investigação de paternidade e eu tenho a ação de alimentos. Para o juiz te dar a pensão alimentícia, eu preciso reconhecer que o pai é pai. Então, para eu te dar a pensão alimentícia, eu tenho que ter a investigação de paternidade. Aí o que acontece? Tu entra com a pensão alimentícia. Pá,
Só que para o juiz dar a sentença na pensão alimentícia, ele depende de outro processo, que é o processo do quê? De investigação de paternidade. Então, a depender do caso, tá? A depender do caso, esse processo aqui fica suspenso, esperando eu dizer se o cara é pai ou não. Por quê? Porque nesse caso, a sentença de mérito depende desse julgamento. Hitson, e aí? Esse processo vai ficar suspenso para sempre? Não. A suspensão, nesse caso aqui, ela vai ser pelo período máximo de 1 ano. Agora vejam só, o período máximo aqui é 1 ano, o período máximo aqui é 1 ano, o que tu tem que tomar cuidado é a convenção das partes, porque convenção das partes, a suspensão é por prazo nunca superior a 6 meses. Aqui é nunca superior a 1 ano. Então grava esse que você não vai errar na prova. O próximo caso em que o processo está suspenso é quando eu tenho força maior. Quando eu falo em força maior, eu posso ter calamidade pública, eu posso ter uma epidemia. Então, são situações de força maior. E nesses casos específicos, nesses eventos inevitáveis, o processo vai ficar suspenso. Do mesmo jeito, quando eu tenho questões sendo decididas no processo judicial acerca de acidentes ou fatos decorrentes de navegação que são objeto de discussão nos tribunais marítimos. Esse 7 é novidade no novo CPC. Cuidado que ele vai cair bastante. Se eu estou aqui com um processo judicial, e esse processo judicial está discutindo uma questão sobre um acidente ou fato de navegação que foi trabalhado, que foi conversado, que foi debatido num tribunal marítimo, o processo judicial fica suspenso. Ele vai esperar o tribunal marítimo. Hitson, esse tribunal marítimo ele é órgão do Poder Judiciário? Não, gente. O tribunal marítimo ele é um órgão administrativo vinculado à Marinha. Então, às vezes o juiz está aqui, o juiz lá entende de barco, não é todo juiz que entende de barco, não. Então, vão ter situações que o juiz está aqui, mas ele tem que resolver uma questão que depende lá do tribunal marítimo. Então, eu não entendo nada de tribunal marítimo, não entendo nada de barco, não entendo nada de acidente de navegação, nada de fato de navegação. Então, o juiz suspende, esperando aqui o tribunal marítimo. Beleza até aí? E por fim, o processo também está suspenso nos demais casos previstos no Código de Processo Civil. Eu quero que você grave apenas 2 aqui. Eu quero que você grave esse daqui, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, que é uma das formas de intervenção de terceiros, tá? Então, nesse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é uma hipótese que o CPC diz que o processo fica suspenso. E também no procedimento especial de oposição. Oposição não é intervenção de terceiros. Quando eu tenho esse procedimento especial de oposição, o processo fica suspenso. E em outros casos previstos no CPC. Qual o cuidado que vocês têm que ter? Mais à frente nesse curso, nós vamos estudar os artigos do CPC em que o juiz profere a sentença com análise de mérito e sem análise de mérito. O que a banca vai fazer contigo? Ela vai dizer bem assim, ó, havendo força maior, o juiz extingue o processo com análise de mérito. Errado. Força maior é suspensão, não é extinção. Havendo morte ou perda da capacidade processual, o juiz extingue. Não. Morte ou perda da capacidade processual, primeiro o juiz suspende. E dependendo do que acontecer, é que depois ele pode extinguir. Mas primeiro eu faço o quê? A suspensão. Então grava que tudo isso aqui é o quê? Suspensão. Mas quando chegar lá eu vou repisar isso contigo. Tranquilo? Agora vejam só comigo. Eu preciso que você tome cuidado, porque quando o processo está suspenso, durante a suspensão, é vedada a prática de qualquer ato. Quando o processo está suspenso, ele está parado, eu não posso praticar nenhum ato processual. Salvo se for um ato urgente que eu preciso praticar para evitar um dano irreparável à parte. Porque nesse caso, o juiz pode determinar esse ato urgente? Pode, que é o caso de uma medicação. A pessoa precisa da medicação, senão ela vai morrer. Aí o que acontece? Eu estou numa situação de suspensão do processo. Eu vou deixar o processo parado 1 ano, 6 meses, e vou deixar a pessoa morrer? Não, porque é um ato urgente. Então, quando é para praticar um ato urgente, para evitar dano irreparável, mesmo o processo estando suspenso, o juiz pode praticar ato. Só que olha só, esses atos urgentes aqui, o juiz pode ordenar, ele pode praticar. Salvo se for arguição de impedimento e suspeição. Porque se for arguição de impedimento e suspeição, mesmo sendo ato urgente, esse juiz não analisa. Vai ser outro juiz que diz. Esse juiz que eu estou alegando que ele é impedido, que ele é suspeito, ele não analisa. Tranquilo até ali? Então lembra, se eu tivesse com um processo suspenso, é vedada a prática de qualquer ato.
salvo se for um ato urgente para evitar dano irreparável. Nesse caso, o juiz pode praticar o ato, ele pode determinar o ato, salvo se for uma arguição de impedimento ou suspeição. Mesmo que eu tenha um ato urgente, se for arguição de impedimento ou suspeição, o juiz não pode, tem que mandar para outro. Tranquilo até aí? Outro ponto importante, e aqui vem uma interrogação. E se a decisão de mérito depender da existência de um fato delituoso? E se a sentença de mérito depender do juiz criminal? Do juiz criminal falando se é crime ou se não é crime. Porque tu tá aqui no juízo cível, pedindo indenização por danos morais, dizendo que o réu praticou um crime. Só que para dizer se foi crime ou não, tu depende do juiz criminal. Então, eu estou com um processo cível que depende do juiz criminal. Ritsu, e aí o que acontece? Olha, quando eu tenho um processo que depende do outro, eu já falei para ti que fica o quê? Que ele fica suspenso, nós já conversamos sobre isso, mas toma muito cuidado. Nesse caso de depender de fato delituoso, o CPC ele fala que o juiz pode suspender. Cuidado com os detalhes, provas são detalhes. O juiz pode, então aqui é um caso especial. Quando o juiz cível ele depende do juiz criminal, o que vai acontecer? O juiz cível, ele pode suspender, ele não é obrigado. E ele pode suspender até quando? Até o pronunciamento da justiça criminal. Ele fica esperando. Agora vejam só. Quando eu estou falando desse pronunciamento da justiça criminal, se eu estou falando desse pronunciamento da justiça criminal, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Tu tem um juízo cível e tu tem um juízo criminal. Quando eu estou diante aqui desse juízo criminal, o juiz criminal, para julgar, ele precisa que alguém entre com uma ação. Se é um crime de ação penal pública, o Ministério Público vai oferecer a denúncia. O que vai acontecer? O CPC fala o seguinte, essa ação penal, para análise do juiz criminal, ela precisa ser proposta em 3 meses. Então, o que vai acontecer? Tu está com o juízo cível e tu tem o juízo criminal. Esse juízo cível, para ele poder decidir, ele depende que esse juiz criminal diga se é crime ou se não é crime. Aí o que vai acontecer? Para esse juiz criminal falar se é crime ou não, alguém tem que entrar com a ação penal. E o que vai acontecer? O juiz cível vai esperar a pessoa entrar com a ação penal no prazo de 3 meses. Então, nesses 3 primeiros meses, o processo sempre vai ficar suspenso. Ele vai ficar suspenso. Por que vai acontecer? Nesses 3 meses, o juiz vai esperar. Ritson, deu 3 meses e ninguém entrou com a ação penal. Se a ação penal não for proposta em 3 meses, a suspensão que cessa. Ritson, eu não entendi. Olha o que eu te disse. O juiz cível, ele depende do juiz criminal. Até aí tá beleza? Beleza. Só que para esse juiz criminal julgar, ele depende que alguém promova, que alguém ingresse com a ação penal. Acontece que para você entrar com essa ação penal e o processo cível continuar suspenso, tu tem um prazo. Qual é o prazo que você tem para entrar? 3 meses. Se você não entrar em 3 meses, o processo ele deixa de ser suspenso, cessa a suspensão. E cessando a suspensão, mesmo sem resposta do juiz criminal, esse juiz cível ele tem que se virar, ele tem que decidir esse incidente, ele tem que dar essa decisão. Dá teu jeito, fi. Ritson, e se a pessoa entrar com a ação penal no prazo de 3 meses? Se ela entrar com a ação penal no prazo de 3 meses, se essa ação penal for proposta, o processo fica suspenso. Ele continua suspenso pelo prazo máximo de 1 ano. Tranquilo até aí, pessoal? Cuidado, porque tem vários prazos aqui. E é isso que pega na prova. Agora vejam só, quase todos é 1 ano. Quase todos. Então eu quero que você utilize a teoria do resto. Como a maioria é 1 ano, grava o que não é 1 ano, que tu vai acertar tranquilamente. Ritson, e qual que não é 1 ano? Primeiro, quando eu tenho convenção das partes, o prazo de suspensão máximo é do quê? De 6 meses. Segundo caso que eu conversei contigo, quando eu tenho um juízo cível, dependendo do pronunciamento de um juiz criminal, você tem um prazo para entrar com essa ação penal. E qual é esse prazo? 3 meses. Se você não entrar em 3 meses, cessa. Então, tirando esses 3 meses e tirando esses 6 meses, o resto tudo é o quê? 1 ano. E tu destrói a prova. O que eu falei contigo? Eu falei contigo que o processo fica suspenso em determinados casos. Primeiro caso, quando tiver morte ou perda da capacidade processual de 3 pessoas. Quem são elas? Qualquer das partes, representante legal ou procurador.
O processo também fica suspenso por convenção das partes. Responde para mim, convenção das partes, ele fica suspenso por qual prazo máximo? 6 meses. O processo também fica suspenso se eu tiver uma arguição de impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição de quem? Do juiz. Mas o processo também fica suspenso se for admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas. Incidente de resolução de demandas repetitivas, qual é o prazo máximo de suspensão? 1 ano, mas pode prorrogar. Eu também tenho a situação de suspensão em que o juiz, para dar a sentença, ele depende de outro processo. Ele depende de um fato perante um outro juízo, de uma prova perante outro juízo. Nesse caso, o processo fica suspenso. Ele fica suspenso por qual prazo? Por 1 ano. Cuidado! A regra é que o juiz depende do outro, fica suspenso por 1 ano. Só que tem uma situação especial em que eu tenho um juiz cível que ele depende do pronunciamento do juiz criminal. Nesse caso, o processo sempre fica suspenso. Certo ou errado? Errado, porque ele pode suspender ou não, é facultativo. Mas o que vai acontecer? O juiz cível depende do criminal e ele resolve suspender. Beleza, eu suspendi. Qual é o prazo dessa suspensão? Eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Porque para o juiz criminal, para ele julgar, alguém tem que entrar com a ação penal. E esse processo cível vai ficar suspenso esperando a pessoa entrar com a ação penal. E qual é o prazo que ela tem para entrar com a ação penal e esse processo continuar suspenso? 3 meses. Se em 3 meses ela não entrar com a ação penal, o processo cível volta a correr e o juiz decide incidentalmente o problema. Mas e se a pessoa entrar com a ação penal? Se ela entrar com a ação penal, o juiz criminal vai resolver. E o juiz cível vai esperar o juiz criminal por quanto tempo? Por 1 ano. Tranquilaço isso daí, né, pessoal? Beleza. Isso daqui é suspensão e lembre-se que eu não quero que vocês confundam suspensão com extinção. São coisas distintas. Então, eu estou fechando aqui o bloco. Sangue no olho até a posse. Pra cima, caveira. Fui!